E se eu te perguntasse qual o maior cientista de todos os tempos? Aposto que muita gente aí iria responder Albert Einstein, assim, de primeira, certo? Então vamos falar um pouco de Albert Einstein. Existe uma lenda de que um jornalista teria perguntado para o físico alemão qual era a sensação de ser a pessoa mais inteligente do mundo. E o Einstein teria respondido: isso daí é melhor você perguntar lá pro Nikola Tesla. Não se sabe até hoje se essa história é verdade, mas é um boato que diz muito sobre o Tesla, considerado um dos maiores inventores de todos os tempos. O Tesla foi realmente um dos maiores gênios que a ciência teve e muitos dos seus inventos fazem parte do nosso dia a dia hoje. Aliás, basta você acender a luz do seu quarto ou usar a sua geladeira para entender o quanto Tesla tem a ver com a sua vida e por que a empresa mais famosa de carros elétricos do mundo se chama Tesla. Uma homenagem a esse grande inventor. A história do Tesla é um reflexo do capitalismo da época em que ele viveu. Ela é cheia de disputas comerciais, rivalidades, muitos quartos de hotéis e uma corrida por financiamento de projetos e inventos que nunca foi para frente por falta de dinheiro. E mesmo com algumas pequenas fortunas passando pela mão do Tesla, vocês vão ver que ele não terminou sua vida como um grande milionário. Pelo contrário. E antes de começarmos nossa história, eu queria pedir para você já deixar o seu like clicando aqui embaixo, é muito fácil, muito simples. Também queria pedir para você se inscrever, tem um botãozinho aqui, ó, vermelhinho, se inscrever, clica lá, se inscreve, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você será avisado e poderá vir aqui assistir a estreia com a gente. Um agradecimento especial também aos membros Super Saiyajin 3 do Clube Nostálgico, que ajudaram a fazer esse vídeo acontecer. Se tornando um membro aqui do canal, você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos que vocês tanto gostam, além de receber vários benefícios. Para se tornar um membro aqui do canal e me ajudar, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição. Muito obrigado, seus fofos, deixar like, se inscrever, tudo certo? Então vamos para o vídeo. Agora vamos falar de ciência. Todo mundo concorda que a gente vive numa era de ouro da ciência, com invenções como touchscreen, impressoras 3D e realidade aumentada, certo? A gente até brinca sobre isso falando: ai, como é bom viver no futuro. Mas vocês sabiam que as pessoas sentiam a mesma coisa no final do século XIX? Esse período é chamado de Era da Ciência, porque rolou um clima de otimismo enorme em relação a como a ciência e tecnologia podiam melhorar a vida das pessoas. Existem vários avanços importantes dessa época, como a teoria da evolução e a tabela periódica dos elementos. E também invenções como geladeira, toca-discos e cinema. Então, na segunda metade do século XIX, podemos dizer que o planeta respirava ciência. Isso nos leva a uma cidadezinha que hoje está na Croácia e tem só 400 habitantes. No meio do século XIX, esse vilarejo chamado Smiljan, que ficava no Império Austríaco, tinha umas 2.000 pessoas. Entre elas estava um sacerdote da Igreja Ortodoxa Sérvia chamado Milutin Tesla e sua esposa Duka. Essa família, que tinha origem sérvia, teve 5 filhos e o quarto nasceu em 10 de julho de 1856, sendo chamado de Nikola Tesla. Com 5 anos de idade, o Nikola começou a frequentar a escola, aprendendo matemática, religião e alemão. Mas no ano seguinte, toda a família se mudou para uma cidade maior chamada Gospic, onde ele fez o ensino fundamental e o ensino médio. O Nikola curtia mexer com aparelhos mecânicos para entender como eles funcionavam, mas o impressionante mesmo era sua memória fotográfica. Era só ele olhar para algo para depois se lembrar do negócio com todos os detalhes e chegava a decorar livros inteiros dessa forma. Em 1870 ele foi estudar na cidade de Karlovac,
O Nicolas se deu tão bem nessa escola que terminou o curso de 4 anos em apenas 3, porque tinha uma facilidade enorme para aprender idiomas e também conseguia fazer contas gigantescas de cabeça. Mas o mais importante é que foi nesse colégio que ele descobriu a paixão da sua vida. Quando o professor de física começou a fazer experimentos para demonstrar as propriedades da eletricidade. Around the turn of the century, electricity was beginning to have an impact on society. O menino ficou totalmente enlouquecido com esse assunto e só pensava na tal da eletricidade. Só que depois de sair do colégio em 1873, o garoto Tesla, no auge dos seus 17 anos, conheceu o terror do cólera. Ele pegou essa doença logo que voltou para a casa dos seus pais. Naquela época, ter cólera era comum por causa da falta de saneamento básico. E como ainda não existiam antibióticos, muita gente morria disso. E o Nicolas chegou bem perto de morrer. Seu pai ficou tão desesperado que, mesmo querendo que o filho seguisse carreira religiosa, fez até a promessa de mandar o menino para a melhor faculdade de engenharia do mundo caso ele se recuperasse. Foram meses de muito sofrimento. Afinal, o cólera é uma doença que afeta o intestino delgado, causa diarreia, náusea, febre e cólicas violentas. É uma doença que pode ser muito agressiva. Mas depois de passar meses doente, o Nicolas finalmente melhorou. E aí, fugiu de casa. Sim, isso mesmo. Em 1874, o Nicolas tinha 18 anos, ou seja, já tinha idade para ser recrutado pelo exército. Mas ele não queria nem ouvir falar disso. Então foi se esconder numa cidadezinha perto da sua casa. Passava o tempo dando rolês nas montanhas, lendo livros. Foi tipo um ano sabático. Foi só em 1875 que ele finalmente foi para a universidade, estudando no Departamento de Química e Tecnologia do Colégio Politécnico Austríaco, na cidade de Graz, na Áustria. Lá, ele começou a mudar de vez a sua vida. No primeiro ano da faculdade, ele passou em 9 matérias, quase o dobro do que precisava. Aí foi pra casa nas férias, achando que ia ser recebido como um grande gênio. Só que o pai dele olhou o boletim e comentou algo do tipo: 9 matérias? Legal, vamos almoçar? Um pai muito encorajador, né? Bem, existe o outro lado da moeda. No primeiro ano da faculdade, o Nicolas estudou todos os dias, das 3 da manhã até as 11 da noite. E os professores mandaram cartas pro pai dele, dizendo que o menino ia simplesmente morrer de tanto estudar. Então o que também se acredita é que o seu pai fez pouco caso de suas notas para não incentivar o filho a exagerar demais nos estudos. Uma pena que Nicolas só tenha descoberto isso anos depois, após o falecimento de seu pai, quando ele encontrou essas cartas. Mas naquele momento em que o pai reagiu daquela forma, o Nicolas não fazia ideia disso. Ele só achou que seu pai estava sendo um grandíssimo babaca e decidiu então que iria estudar as matérias que ele gostava mais, como física, mecânica e matemática. Mas a vida do jovem Nicolas não se resumia a estudos. Assim que ele começou o segundo ano, ele caiu na farra. Isso aconteceu da seguinte forma: tiraram muito sarro pelo fato dele só estudar o tempo inteiro. Então Nicolas quis mostrar que podia fazer parte da galera e começou a ir para barzinhos, jogar baralho, e o resultado? Ele ficou viciado em jogo. E era vício mesmo, ele não conseguia parar de jogar. Chegou ao ponto dele perder o dinheiro da mensalidade da sua faculdade em apostas. Por sorte, ele conseguiu recuperar a grana na mesa de jogo e acabou abandonando o vício. Só que no final do terceiro ano, chegaram os exames. E o Nicolas não tinha estudado nada, né? Porque ficava só no boteco lendo coisas que achava mais legais que as matérias da prova. Ele chegou a pedir mais tempo para estudar, mas os professores não deixaram. Então, ficou sem notas. Simples assim. Por isso, largou a faculdade e foi se esconder em uma cidade chamada Maribor, que fica na Eslovênia, porque não queria que seus pais soubessem o que tinha acontecido, né? Ele não ter tirado nota porque ficou jogando e vagabundeando. Ele ficou um tempo nessa cidade trabalhando como desenhista, jogando cartas com os velhinhos da praça. Olha que vida. Mas um dia, do nada, o pai dele apareceu ali implorando para ele voltar para casa. Isso criou um problema ainda maior. O Nicolas não queria ir embora de jeito nenhum, mas no fim voltou para casa por ordem da polícia, porque não tinha licença para morar na cidade. Olha só, o Tesla não tem nem 25 anos e já teve cólera, fugiu do exército, ficou viciado em jogo e quase foi preso.
E tem gente que diz que vida de cientista é chata. Depois que voltou para a casa dos seus pais em Gospic, o Tesla foi dar aulas na escola onde ele tinha estudado. Mas aí, seu pai morreu e seus tios juntaram dinheiro para ele voltar a estudar. Com isso, em 1880, ele se mudou para Praga para estudar na Universidade Charles Ferdinand, uma das mais antigas da Europa. Só que como a data de matrícula já tinha passado e o Tesla não falava grego nem tcheco, que eram idiomas obrigatórios no curso, ele assistiu apenas às aulas de filosofia e como ouvinte, sem receber notas. Só que isso não durou muito, porque no ano seguinte ele descolou o emprego de eletricista-chefe numa empresa de telégrafos em Budapeste, na Hungria. Foi nessa cidade que ele teve uma visão que mudaria o mundo. Ele estava trocando uma ideia com um amigo num parque, aí ele pegou um graveto e começou a desenhar um motor no chão. Ele olhou o desenho com calma e fotografou todo o processo na sua cabeça. E eu vou pedir para você fazer o mesmo. Guarde essa informação que eu ainda vou falar muito sobre esse motor. Em Budapeste, o Tesla trabalhava com um inventor chamado Tivadar Puskás, que descolou para ele um emprego em Paris, na Companhia Continental Edison. Já na França, Tesla ganhou ainda mais experiência com aparelhos elétricos e, de quebra, criava versões melhoradas de motores e dínamos. Dínamos? O que é um dínamo? Dínamos são máquinas que convertem energia mecânica em elétrica, ou seja, funcionam como geradores de energia elétrica. Foi quando seu chefe Puskás foi chamado para trabalhar com o próprio Thomas Edison em Nova York. Puskás não perdeu tempo e levou o jovem Tesla com ele. Assim, em junho de 1884, o Tesla pisou nos Estados Unidos pela primeira vez para trabalhar na Edison Machine Works. Nikola Tesla had a vision of what's to come into the future. Tesla had enormous dreams, and he had the genius to carry them out. Algum de vocês aí deve estar se perguntando, Edison? Mas Edison é o Thomas Edison? Exatamente, essa fábrica era comandada por um dos maiores inventores da época, Thomas Edison. Foi ele quem inventou a lâmpada incandescente, que marcou o início da era da eletricidade, e construiu o primeiro sistema de distribuição elétrica de Nova York. Além de inventor, ele era um homem de negócios e suas fábricas tinham centenas de funcionários. Persistence, patience, perseverance. Edison represents for lots of people the essence of Yankee ingenuity. Tesla trabalhou com Edison por apenas 6 meses, e eles se encontraram somente algumas vezes nesse período. Uma delas foi quando Tesla passou a noite inteirinha resolvendo um problema com o sistema elétrico de um navio. Quando ele estava voltando para casa de manhã cedo, cruzou com o seu supervisor e com o Edison, que brincou que o Tesla tinha passado a noite inteira na balada. Aí o Tesla explicou que tinha trabalhado a noite inteira, deixando o Edison até meio sem graça. Mas não se sabe ao certo por que o Tesla pediu as contas da fábrica do Thomas Edison. Uma história diz que ele não ganhou um bônus que deveria ter recebido. Outra diz que prometeram $50 mil para o Tesla se ele fizesse 24 projetos de máquinas diferentes. Ele fez os projetos e foi cobrar o dinheiro, mas o Thomas Edison desconversou, falando que era só uma brincadeira. Not bad. That is, not bad for an immigrant. So when will I be getting my $50,000? 50,000? Young man, you don't seem to understand American humor. Todo engraçadão esse Edison, né? Mas independente do motivo que fez o Tesla pedir demissão, o que se sabe é que o Edison ainda ofereceu um aumento de $10 para o Tesla, que ganhava $18 por semana, né? Uma merreca. Tesla sabia que seu trabalho valia mais do que isso, então pegou suas coisas e foi tocar os seus projetos. Um deles era algo que ele tinha começado na empresa do Edison envolvendo lâmpadas de arco, que eram muito usadas na época. Ele conheceu 2 empresários que concordaram em bancar essa ideia, e aí surgiu a empresa Tesla Luz Elétrica e Manufatura. E o projeto virou um gerador elétrico patenteado em nome do Tesla, junto com outras invenções menores.
Para quem não sabe, patente é o seguinte: se você inventa alguma coisa, você entra com um processo de patente e a invenção é registrada no seu nome. É quase como se fosse o direito autoral da invenção. A patente desse gerador foi a primeira do Tesla nos Estados Unidos. Depois ele foi contratado para instalar esse sistema elétrico numa cidade de Nova Jersey. Mas o que não saía da cabecinha de Tesla era aquele motor que ele tinha desenhado com um graveto num parque em Budapeste, né, que eu pedi para vocês guardarem na memória. Na época, os motores elétricos eram alimentados por corrente contínua. Ou seja, os elétrons dentro de um fio se moviam no mesmo sentido sempre. Mas naquele desenho que o Tesla fez, o sentido da corrente variava com o tempo e os elétrons ficavam num enorme vai e vem. Isso se chama corrente alternada. E como esses movimentos dos elétrons fazem diferença na nossa vida? Que negócio complicado. Bem, vamos falar um pouco de distribuição de energia elétrica. Ela é muito mais eficiente quando é feita numa grande voltagem, ou seja, com alta tensão elétrica. Por isso que as estações de energia sempre têm aqueles avisos de cuidado, fios de alta tensão. Mas você não pode usar alta voltagem na sua casa. É preciso abaixar essa voltagem, porque senão essa energia seria perigosa demais para você. E como é muito fácil abaixar a voltagem quando ela é transmitida por corrente alternada, esse método de transmissão acaba sendo mais barato e mais eficiente. And Edison's design had one critical flaw. It will only go about 3/4 of a mile to a mile before it fades out entirely. AC has no such limitations. It can run at higher voltages, allowing it to be transmitted for hundreds of miles. Imagine a central power station with one generator. What kind of generator? Alternating current. Então, o Tesla queria produzir motores elétricos alimentados por corrente alternada. Mas seus sócios acharam essa ideia arriscada demais e pularam fora do barco. Por conta disso, a fábrica do Tesla fechou e ele até perdeu o controle das patentes que estavam nas mãos da empresa. Em outras palavras, o Tesla perdeu literalmente tudo o que ele tinha. Ele estava com 30 anos e sem nada. Tudo que ele conseguiu naquela época foi um emprego para cavar valas e fossos, ganhando $2 por dia. Ele dizia que esse foi um dos pontos mais baixos de sua vida. Nikola Tesla leaves Edison's lab and for a while is unemployed and has a hard time finding work. There's not a lot of work for experimental electricians at the time. Mas, no final desse ano de 1886, a sorte voltou a sorrir para o Tesla, quando ele conheceu um funcionário da empresa de comunicação Western Union. Esse cara tinha um amigo advogado e os dois eram especialistas em montar empresas para ganhar dinheiro com eventos. Assim nasceu uma nova sociedade, com os dois dando suporte para o Tesla criar coisas novas. E aí, o desenho que o Tesla tinha feito no parque finalmente ganhou vida na forma de um motor de indução de corrente alternada, acionado por um campo eletromagnético e que é uma das maiores contribuições do Tesla para a ciência. Tesla permitiu que o mundo fosse eletrificado. Não só isso. Graças a ele, a eletricidade deixou de ser só algo útil para se tornar algo universal que podia ser usado por toda a sociedade. Tesla é um dos gênios mais incríveis que a humanidade já conheceu. Uma coisa importante é que a corrente alternada já era conhecida, mas quase ninguém mexia com isso porque os geradores desse tipo de corrente eram muito rudimentares. Só que o danado do Tesla também aperfeiçoou o gerador de corrente alternada para alimentar o seu motor. Então ele não foi o primeiro cara a mexer com corrente alternada, mas foi graças a ele que isso passou a ser usado. Os sócios do Tesla começaram imediatamente a apresentar essa novidade em eventos, alguns contando com o próprio inventor. Isso chamou a atenção da empresa Westinghouse, que trabalhava com distribuição elétrica e precisava de um motor exatamente desse tipo. Então rolou um acordo e a Westinghouse licenciou o motor, pagando para o pessoal da Tesla uma fortuna em dinheiro e ações e um bônus de royalties. E eles contrataram o Tesla como consultor durante um ano, pagando para ele por mês o que seria uns $60 mil hoje. Um de seus primeiros trabalhos como consultor foi em Pittsburgh, criando um sistema de corrente alternada para os bondes da cidade.
Mas isso não deu certo porque, como o motor só funcionaria em velocidade constante, os bondes não poderiam acelerar. Essa história, claro, é apenas uma das inspirações para o Elon Musk começar a criar carros elétricos em sua empresa chamada Tesla. And the reason it's called Tesla is because we use an AC induction motor, which is an architecture that Tesla developed. And the guy probably deserves a little more play than he gets in current society. Esse é o nosso primeiro plano de negócios e colocamos essa história aqui. Elétrica, falando sobre carros elétricos. Olha, 1904. Ele escreveu isso em 1904. Ele enxergava muito além. Agora, uma das maiores consequências desse invento do Nikola foi a Guerra das Correntes. Se você acha que a guerra dos streams é um negócio agressivo, né, com cada empresa indo pra cima da outra, eu posso te garantir que a Guerra das Correntes foi muito mais selvagem. De um lado, estavam as empresas Edison, que defendiam a corrente contínua, que era o padrão da época. Do outro, a Westinghouse, querendo expandir o uso da corrente alternada. E nessas surgiu um engenheiro chamado Harold Brown. Tinham rolado alguns acidentes com eletricidade e esse cara começou a acusar a Westinghouse de causar dezenas de mortes, o que era, na verdade, um grande exagero. Harold chegou até a eletrocutar publicamente cachorros de rua usando corrente alternada para mostrar como ela era perigosa. Olha que sujeito completamente maluco da cabeça. Esse burburinho deu início a um fenômeno chamado pânico dos fios elétricos. A eletricidade passou a ser vista como vilã e ninguém queria fios elétricos em cima de suas casas. Acredita? E essa guerra chegou a níveis absurdos quando envolveram até mesmo a pena de morte. Na época, nos Estados Unidos, a forma de execução de criminosos mais comum era o enforcamento. Mas esse método nem sempre dava certo. Então os políticos pensaram em usar a eletricidade. Um monte de gente foi consultada sobre isso, inclusive o próprio Thomas Edison. E ele aproveitou a oportunidade para criar uma associação muito negativa à corrente alternada. Thomas era contra a pena de morte, mas disse o seguinte: olha, se vocês quiserem mesmo matar alguém, é melhor usar aquele negócio de corrente alternada lá da Westinghouse, viu? Por isso, a primeira execução por cadeira elétrica da história usou um gerador da Westinghouse. A empresa tentou impedir isso na justiça, mas a execução acabou acontecendo e da pior forma possível. Os técnicos não sabiam usar o negócio, então o criminoso, ao invés de morrer na hora, ficou fritando na cadeira por um tempo. Quem assistiu disse que foi um show de horror. Roll on two. Agora, por mais que parecesse que a Westinghouse estava perdendo a guerra, a empresa acabou virando o jogo e a corrente alternada ganhou a disputa. Primeiro porque descobriram que aquele engenheiro, Harold Brown, recebia apoio e grana da empresa do Thomas Edison para criticar a corrente alternada. Segundo, as empresas do Edison foram compradas por investidores e ele acabou sendo deixado de lado dentro da própria organização e acabou indo cuidar de outros inventos. Mas a guerra foi decidida de vez quando a Westinghouse fechou um acordo para cuidar da iluminação da Exposição Mundial de Chicago, que aconteceria em 1893. Esse foi um dos maiores eventos da época, e a iluminação da exposição mostrou para as pessoas de uma vez por todas que o sistema de corrente alternada era seguro e eficiente. E sem exagero algum, isso mudou o mundo. Antes, a eletricidade era usada principalmente para acender lâmpadas, mas com a corrente alternada e o motor do Tesla, que era mais potente e eficiente, as pessoas puderam usar eletrodomésticos dentro de suas casas. Hoje, a energia que chega na tomada da sua casa e que faz a sua geladeira, fogão, micro-ondas funcionarem é uma corrente alternada. Isso não quer dizer que a corrente contínua não existe mais. Ela funciona bem com aparelhos de baixa voltagem. É o caso do carregador do seu celular. Já a corrente alternada é usada em aparelhos com motores, como ventilador, geladeira e máquina de lavar.
Então, as duas são usadas, mas a distribuição de energia pelas cidades, que é o mais complexo de se fazer, é feita com corrente alternada. Mas nem só de corrente alternada vivia o Tesla. Aliás, vamos olhar um pouco suas invenções criadas enquanto essa guerra das correntes estava se desenrolando. Quando Tesla ganhou aquele dinheiro do acordo com Westinghouse, ele montou um laboratório em Nova York e continuou os seus experimentos. Um deles estava ligado ao trabalho do alemão Heinrich Hertz, que comprovou a existência de ondas eletromagnéticas, incluindo ondas de rádio. Pequena contribuição, para a humanidade. Essa descoberta ficou na cabeça do Tesla, que começou a trabalhar nisso em seu laboratório. Mas a eletricidade desses experimentos envolvia uma tensão elétrica tão grande, ou como a gente diz no dia a dia, uma voltagem tão alta que destruía todas as bobinas que o Tesla usava. E o que é uma bobina castanhari, você me pergunta? Bobinas, para quem não sabe, são dispositivos muito comuns e feitos com um fio elétrico enrolado em forma de espiral. Quando uma corrente elétrica atravessa a bobina, um campo magnético é gerado armazenando energia. Então ele começou a fuçar nas bobinas até criar uma que aguentasse o tranco. Quando conseguiu, percebeu que essa nova bobina que usava corrente alternada permitia atingir voltagens elevadíssimas. Nascia assim a famosa bobina de Tesla. Tesla reacted by turning Schumann and conducted experiments with alternating currents in front of a large audience. A bobina de Tesla é capaz de criar um efeito impressionante com raios saindo dela. E justamente por isso foi um dos destaques daquela exposição mundial de Chicago, aquele evento enorme que rolou em 1893 e eu falei mais cedo. Como o final do século XIX foi uma época de avanços e invenções, a prefeitura de Chicago resolveu fazer essa feira para mostrar como seria o futuro. O evento durou meses, estava cheio de invenções tecnológicas, como uma máquina de fax primitiva chamada telautógrafo, calçadas que eram esteiras rolantes e várias outras novidades. Claro que, olhando hoje, a feira tinha coisas bem cafonas, como a réplica de um templo egípcio iluminado por luz elétrica e com painéis mostrando faraós usando telefones. De qualquer forma, na época, todo mundo se encantou com a ideia de conhecer como o futuro seria ou poderia ser. E um dos pontos altos da feira foi a exposição do Tesla. O destaque, claro, era o motor de indução de corrente alternada, mas tinham outras coisas que deixavam as pessoas chocadas. Uma delas teve uma jogada de marketing bem bacana, porque o motivo oficial da exposição era comemorar os 400 anos do descobrimento da América por Cristóvão Colombo. E você conhece a história de que o Cristóvão Colombo teria colocado um ovo em pé? Dizem que uma vez, num banquete, um cara disse pro Cristóvão Colombo que se ele não tivesse descoberto a América, outra pessoa teria feito isso. Era uma questão de tempo. A resposta do Colombo foi desafiar as pessoas a colocarem um ovo de pé. Claro que ninguém conseguiu. E aí o que o Colombo fez? Ele pegou um ovo, deu uma batidinha de leve na ponta, deixando a casca meio achatada, e aí ele colocou o ovo em pé na mesa. Todo mundo reclamou: ô Colombo, mas aí é fácil, você bateu no ovo, sei lá o quê. E o Colombo respondeu: mas ninguém aqui pensou nisso. A ideia do Colombo era mostrar que qualquer pessoa poderia ter descoberto a América, sim, mas ninguém pensou nisso, só eu. Então para de me encher o saco e deixa eu curtir meu banquete, eu que descobri a América. Ninguém sabe ao certo se essa história rolou mesmo com o Colombo. Mas o Tesla aproveitou a feira e criou um experimento chamado ovo de Colombo, colocando um ovo de cobre em pé para demonstrar o seu motor de indução. Aliás, 1893 foi um dos melhores anos na vida do Tesla, e não só por causa da feira. Neste ano já estava sendo planejada a construção da usina hidrelétrica das Cataratas do Niágara, na fronteira do estado de Nova York com o Canadá. O Tesla foi chamado para conferir isso e concluiu que a melhor maneira de transmitir a energia elétrica gerada na usina seria com a corrente alternada, e a Westinghouse garantiu o contrato para cuidar do sistema da usina. Usando as cataratas do Niágara como fonte de energia hidroelétrica, o sistema de Tesla poderia iluminar todo o Noroeste.
Não havia comparação. Tesla estava um salto quântico à frente. E o coordenador do projeto ficou tão impressionado com Tesla que juntos eles montaram a Nikola Tesla Company para tocar os projetos do inventor. Agora vamos pensar. Exposição de Chicago, usina hidrelétrica. Bem, a Westinghouse e o Tesla só podem estar nadando em dinheiro, né? Mais ou menos. Quando ainda estava rolando aquela guerra das correntes, aconteceu uma crise financeira que ficou conhecida como Pânico de 1890. A Westinghouse foi obrigada a cortar custos e sobrou para o Tesla, que recebia quase $15 mil por ano só de royalties dos caras. E $15 mil naquela época era muito dinheiro. Então o dono da empresa sentou com o Tesla e disse: olha, se eu não cortar os gastos da empresa, eu vou perder o comando da companhia. E aí você vai ter que brigar com os bancos para receber os seus royalties. Então o Tesla decidiu abrir mão da grana que recebia. Claro que para ele era bom ter uma empresa como a Westinghouse, desenvolvendo e promovendo o motor de indução. Então ele preservou essa parceria. Mas, ao abrir mão dos royalties do motor de indução que ele recebia da empresa, o Tesla, que se naturalizou cidadão americano nessa época, literalmente abriu mão de se tornar um milionário. Porque como seu motor de corrente alternada passou a ser usado em cada vez mais lugares, aqueles $15 mil de royalties teriam virado uma fortuna em alguns anos. O tempo passou e 7 anos depois, em 1897, a Westinghouse já havia se recuperado financeiramente e fez um novo acordo sobre a patente do motor de indução. Agora sim, pagando uma boa grana para Nikola Tesla, que pelo menos não saiu de mãos abanando. Agora, vem cá, e a família do Tesla? O que a gente está falando que ele inventou um monte de coisa aqui, um outro experimento ali, mas e casamento, filhos, affairs? O Tesla não tinha uma vida particular? Bem, respondendo de forma curta, não. O Tesla praticamente vivia para o seu trabalho. Mas sua vida pessoal, em alguns momentos, parece mais complexa que algumas de suas invenções. Imagine um cara de quase 1,90 m e pesando 60 quilos, que estava sempre com a roupa toda alinhada, independente da hora do dia. Esse era o Tesla. E se ele passasse pelo seu lado, você podia ter certeza de que ele estava pensando em algum invento ou problema científico. Você já ouviu dizer que a genialidade é 10% inspiração e 90% transpiração? No caso do Tesla, isso é verdade, porque ele dormia 2 horas por noite. A rotina dele era muito bem definida. Chegava no laboratório às 9 horas da manhã e ficava lá até às 6 horas da tarde. Aí saía para jantar e depois se metia no laboratório até às 3 da manhã de novo. No dia seguinte, estava lá às 9 em ponto. E ainda arrumava tempo para andar 15 quilômetros todos os dias para se exercitar. E aquela mente privilegiada que ele tinha na adolescência foi só se aprimorando, especialmente sua memória fotográfica. O Tesla continuava decorando livros inteiros sem muito esforço e falava nada menos que 8 idiomas. Uma coisa interessante é que o Tesla pensava por imagens. O inventor normalmente tem uma ideia, desenha o projeto e só aí começa a construí-lo, certo? O Tesla não desenhava, ele imaginava a invenção com todos os detalhes e dimensões e construía o negócio de memória. Aliás, ele dizia que muitas de suas invenções apareciam na sua cabeça em espécie de visões. Ele afirmava que na infância tinha algumas alucinações acompanhadas de flashes de luz e que quando ficou mais velho, essas visões começaram a se tornar imagens bem definidas, de coisas que ele iria inventar. Ele via uma invenção aparecer diante de seus olhos em detalhes quase holográficos. Disse que podia girar essas visões. Tesla credits his mom for his interest in invention. Juka Mondich invented small household appliances in her spare time. She had an eidetic memory, the ability to recall an image from memory with high precision, and she passed this on to her son. Como ele mergulhava no trabalho, chegando a ponto de uma vez ficar 84 horas direto acordado no laboratório, ele nunca se casou. Na verdade, sequer teve namoradas. Tesla passou a vida inteira solteirão, dizendo que não ter relacionamentos românticos ajudava no seu trabalho.
Aliás, ele dizia que nunca seria digno de alguma mulher porque elas eram superiores em tudo. Todos sabiam que Tesla era muito rígido quando se tratava de sua rotina. Mas o que talvez poucas pessoas saibam é que sua rotina muitas vezes era acompanhada de algumas manias meio estranhas. Uma delas é que ele jantava todo dia no mesmo restaurante e tinha que ser atendido sempre pelo mesmo garçom. Tesla mexia os dedos dos pés antes de dormir exatamente 100 vezes para cada pé, dizendo que isso estimulava o seu cérebro. Ele também tinha fobia de germes e sujeira e era obcecado pelo número 3. According to Nikola Tesla, 369 is the key to the universe. Tesla became so obsessed with this 369 that he would drive around a building 3 times before going inside of it. He cleaned his plates with 18 napkins. He did everything in sets of 3. Claro que na época ele devia ser visto como um louco, né, por causa dessas coisas. Mas hoje muita gente acredita que o Tesla na verdade tinha TOC, né, ou transtorno obsessivo compulsivo, e não conseguia ficar em paz se não cumprisse todos esses rituais. People don't realize, but Tesla suffered from mental illness. It impaired his work later in life. Other people were raiding his patents, other people were capitalizing on his work without giving him proper credit, and he was suffering from mental illness. Agora a gente tá falando de um cara que não dorme, cheio de manias e que ainda por cima fica fazendo experimentos com eletricidade. Então, é fácil pensar no Tesla como aquele clássico cientista louco, né? Mas isso tá bem longe da verdade. O Tesla era recluso, mas quando participava de eventos sociais, como recepções ou jantares, todo mundo reparava que ele era extremamente gentil, atencioso e manjava de muitos assuntos, não só de ciência. Então o Tesla era um cara educado, inteligente, quase um anjo abençoado com conhecimentos científicos. Não exatamente. Ele tinha algumas opiniões extremamente problemáticas. Como ele dava muita importância para a aparência, chegava a brigar feio com funcionários quando achava que eles estavam mal vestidos. E ele também era assumidamente gordofóbico, chegando ao ponto de demitir uma secretária por causa disso. Mas o seu pior defeito passava por algo chamado eugenia, que defende que a melhor maneira de aprimorar a sociedade é eliminando os seus elementos indesejáveis. No fim do século XIX, surgiram várias teorias pseudocientíficas que distorciam a teoria da evolução criada pelo Charles Darwin para defender que seres humanos de raças ou linhagens superiores deveriam prevalecer sobre aqueles que eram vistos como inferiores ou inadequados. Eugenics was proposed as the scientific solution for social problems. It was a combination of hope and aspiration on one side, and on the other side, it was about fear. Hoje a gente sabe que essas teorias são completamente fajutas e que isso é, na verdade, racismo disfarçado de ciência. Mas no final do século XIX, muita gente aceitou esse tipo de bobagem e isso incluiu o Tesla, que chegou a dar declarações concordando com essas ideias. It was almost a mania that sort of swept through the country, and there was that kind of naive, optimistic vision of eugenics, like, hey, let's all get together and make better people. Bem, uma das coisas que eu mais curto nesses vídeos biográficos de cientistas é mostrar que grandes cientistas são pessoas como eu ou você, com defeitos e qualidades. Quem assistiu aos nossos documentários sobre o Albert Einstein e o Stephen Hawking sabe muito bem do que eu tô falando. E isso vale para o Tesla, que era um gênio nos seus inventos, mas ao mesmo tempo tinha algumas opiniões completamente idiotas sobre o mundo e as pessoas que existiam fora do seu laboratório. Mas vamos agora deixar isso de lado e continuar com a nossa história, porque ainda ia rolar muita coisa na vida do Tesla. Antes precisamos falar de uma tragédia que rolou na vida do Tesla quando seu laboratório pegou fogo em 1895. O incêndio começou no porão do prédio, mas foi tão feio que o laboratório que ficava no 4º andar desmoronou e foi parar no 2º andar. O Tesla ficou arrasado, porque um monte de anotações, projetos e até objetos da exposição de Chicago se perderam para sempre. Mas ele tocou a vida, construiu um laboratório novo e continuou com os seus experimentos.
Afinal, os inventos do Tesla nunca eram criados da noite para o dia, porque ele passava anos tentando colocar uma ideia em prática, ao mesmo tempo em que fazia experimentos de outros projetos. Ou seja, ele estava sempre desenvolvendo muitas ideias ao mesmo tempo, por isso ele tinha muitos trabalhos em várias áreas diferentes. Um exemplo é o seu estudo com raios X. Os raios X foram descobertos em 1895 pelo cientista alemão Wilhelm Röntgen. Agora, e se eu falasse para vocês que o Tesla conseguiu uma imagem de raios X semanas antes desse cara? Em 1894, o Tesla estava fazendo um experimento com eletricidade e viu que um pedaço de filme que ele usou parecia danificado. Aí ele começou a investigar o que poderia ter acontecido, certo de que o filme tinha estragado por causa de alguma energia invisível. Só que o filme não estava danificado. O Tesla tinha, na verdade, captado uma imagem em raio-x sem querer e muito menos sem saber o que era isso. Foi só quando o Röntgen anunciou sua descoberta que o Tesla entendeu o que tinha rolado no seu experimento. Agora, o fato de outro cara ter descoberto os raios-x não desanimou o Tesla. Ele começou a investigar isso mais a fundo e criou diversos aparelhos diferentes para produzir radiografias. E também foi um dos primeiros cientistas a comprovar que trabalhar com raio-x não era algo 100% seguro, relatando que esses experimentos causavam danos na pele. Naquela época, os efeitos da radiação eram pouco conhecidos. Early X-ray technicians started having skin problems on their hands. Their skin would get dry and scaly, or they'd get burns, or their hair would fall out. After a while, the damage would be so severe they'd have to amputate fingers, hands, sometimes whole arms. Dozens of people died from radiation exposure. Outra tecnologia que também tem o dedo do Tesla faz mais parte do seu cotidiano do que você imagina. Você acha legal abrir a porta do seu carro apertando o botão do chaveiro? Ou usar o controle remoto para abrir a garagem do seu prédio ou mudar de canal? Então agradeça ao Tesla. Em 1898, ele fez uma apresentação pública de alguns experimentos, incluindo um negócio que ele chamou de teleautomaton. Apesar do nome meio estranho, isso era nada mais nada menos que um pequeno barco acionado por controle remoto com ondas de rádio. Hoje isso é bastante comum, né? Temos até mesmo brinquedos que usam isso, mas na época as pessoas não viram muita utilidade nisso. Tesla tentou vender a ideia para o exército como uma forma de construir um torpedo guiado por rádio, mas os caras não quiseram nem conversar. Será que os generais americanos que acharam que esse invento do Tesla não tinha aplicação prática se arrependeram disso na Primeira Guerra, quando vários países começaram a usar bombas controladas por rádio? É bem provável que sim. Mas a grande importância do teleautomaton é que ele foi o ponto de partida de um dos maiores sonhos na vida do Tesla, que também é algo muito comum hoje em dia, e talvez você esteja usando agora mesmo: a comunicação sem fio. Desde a invenção da bobina de Tesla em 1891, ele se ligou que era possível aproveitar a alta voltagem gerada pelo dispositivo para transmitir energia sem o uso de fios elétricos. Ele chegou a fazer demonstrações acendendo lâmpadas a metros de distância sem fios. E mesmo trabalhando em outros inventos, ele tinha certeza de que era possível fazer com que não só energia elétrica, mas também sinais de comunicação fossem transmitidos sem precisar de fios. Sim, ele estava olhando para algo muito parecido com o Wi-Fi que temos hoje. He set up a field of light bulbs, just light bulbs not connected to anything, just stuck in the ground. And the power of the induction that was coming out of his coils actually lit these lights in the darkness. So he was proving that it was possible to transmit electricity wirelessly. Até o final do século XIX, a forma mais comum e eficiente de comunicação à distância era com o telégrafo, né? Um aparelho que envia mensagens codificadas por meio de fios usando eletricidade. Mas como vocês viram, o Tesla achava que era possível transmitir não só energia elétrica sem fios, mas também sinais de comunicação. E ele tinha dois caminhos para seguir adiante com essa ideia. O primeiro era usando ondas de rádio.
Mas os estudos sobre isso ainda eram muito recentes e as pessoas acreditavam que as ondas de rádio funcionavam só a curta distância. O segundo caminho era baseado em outra crença da época, que dizia que a atmosfera da Terra podia ser usada como condutora de eletricidade. Assim, o Tesla pensou num sistema de balões flutuando a quase 10.000 metros de altitude, que iriam receber e enviar sinais por distâncias enormes. Essa altitude enorme é porque ele achava que seria mais fácil transmitir eletricidade onde a pressão atmosférica é menor, mas ele jamais conseguiria estudar isso direito em Nova York, que fica no nível do mar. Então, em 1899, se mandou para Colorado Springs, uma cidade no Colorado a 2.000 metros de altitude. Para isso, ele convenceu um empresário a investir dinheiro na Nikola Tesla Company. Esse cara achou que a grana seria usada para criar um sistema de iluminação sem fio, mas o Tesla usou o dinheiro para fazer as pesquisas no Colorado. E um detalhe, esse investidor se chamava John Jacob Astor IV e foi uma das vítimas do Titanic em 1912. Bem, quando chegou em Colorado Springs, Tesla montou um laboratório gigantesco contendo, entre outras coisas, uma bobina de Tesla monstruosa com 15 metros de diâmetro. E como ele fez um acordo com uma empresa de distribuição elétrica, recebia energia de graça e começou a fazer experimentos usando milhões de volts. O laboratório tinha lâmpadas gigantes que brilhavam até quando estavam desligadas. Quem andasse perto do lugar enxergava faíscas elétricas entre seus pés e o chão. E alguns cavalos tomaram choques porque suas ferraduras de metal estavam em contato com o solo. Isso sem falar que um dia o Tesla queimou o gerador daquela empresa que fornecia energia para ele, causando um apagão na região. Mas os estudos do Tesla no Colorado ficaram ainda mais famosos quando ele captou sinais de outro planeta. Sim, o Tesla descobriu vida extraterrestre, ou pelo menos foi assim que a história chegou nos jornais. Tesla reported this otherworldly communication and proclaimed his belief in extraterrestrials in February of 1901. Tesla became obsessed with trying to receive further radio communications from other planets. Ele anunciou que havia recebido comunicação de alguma forma de vida inteligente, e jornalistas deduziram que essas mensagens vinham de Marte. Na verdade, as mensagens vinham mesmo da Terra, porque o Tesla provavelmente captou a transmissão de algum outro experimento com comunicação sem fio. Aliás, muita gente acredita que ele recebeu sem querer uma transmissão do inventor italiano Guglielmo Marconi, que teria enviado esses sinais numa demonstração de comunicação sem fio lá na Europa. E prepare-se porque esse Marconi vai aparecer muito no vídeo daqui pra frente. Agora, sabe aquela bobina de Tesla com 15 metros de diâmetro no laboratório do Colorado? Tesla logo percebeu que ela não era suficiente. Então ele voltou para Nova York atrás de investidores para construir uma torre gigantesca que seria usada para transmissões sem fio. Assim acabou chamando a atenção de um cara chamado J.P. Morgan, que era um dos maiores magnatas de Wall Street na época. Papo vai, papo vem, o Morgan concordou em bancar o projeto por uma quantia que hoje seria uns 5 milhões de dólares. O Tesla imediatamente comprou um terreno numa região de Nova York, onde um empresário estava construindo um condomínio chamado Wardenclyffe on Sound, e começou a se preparar para construir a torre, que acabou sendo conhecida como Torre de Wardenclyffe. Mas ela também é chamada, claro, de Torre de Tesla. E o projeto era monumental, com a torre planejada para ter quase 60 metros de altura. Para vocês terem uma ideia, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro tem 38 metros de altura. E em cima da torre ainda teria uma cúpula com mais de 20 metros de diâmetro. Na verdade, os planos do Tesla iam muito além da torre. Ele começou a imaginar uma cidade inteira com instalações e empresas onde todos os seus inventos seriam fabricados. E embaixo da torre teria um prédio com laboratório para o Tesla, uma sala de instrumentos, outra com uma caldeira e uma com um enorme gerador. E esse seria apenas o primeiro passo do plano do Tesla, que visualizava 30 construções como essas espalhadas pelo mundo, transmitindo informações e energia elétrica para todos os lados.
Mas o Marconi, aquele italiano que também pesquisava transmissão sem fio, avançava cada vez mais com suas pesquisas. Então Tesla começou a aprimorar os seus planos para que a torre também transmitisse ligações de telefone e até mesmo imagens. Tudo, claro, sem fio, através de ondas de rádio. Então deixa eu explicar rapidamente como isso funciona, que é algo fascinante. Uma onda de rádio é uma onda eletromagnética que se comporta de uma forma parecida com a água de um lago quando você joga uma pedra nele e essa água se espalha. Só que essa onda eletromagnética se move muito rápido e é capaz de levar informações com ela. Imagine um locutor de rádio. O microfone capta o que ele está falando e transforma esse som numa onda eletromagnética que é transmitida pelo ar numa frequência específica. Os rádios sintonizados nessa frequência captam essa onda e transformam esse sinal numa corrente elétrica que contém aquela informação sonora que é decodificada e vai para o alto-falante. Tá, mas isso funciona para um rádio que só tem som. Tesla queria transmitir imagens. E como ele iria fazer isso? O processo é exatamente o mesmo. Quando falamos no som ou numa imagem, estamos falando de informação. Então, se você tem um aparelho capaz de codificar essa informação e um receptor capaz de entender essa informação, ela pode ser transmitida por ondas de rádio. E existem vários tipos de onda, e algumas das mais conhecidas são a AM e a FM. A AM significa amplitude modulada. Ela é mais sensível a ruídos e estática, mas tem um alcance maior. Já a FM, ou frequência modulada, tem um alcance mais curto, mas sofre menos interferência. É por meio dela que imagens podem ser transmitidas. E agora que vocês sabem disso, vamos voltar para a torre do Tesla. Todas essas mudanças que ele fez para aprimorar a torre deixaram o projeto mais caro, e o JP Morgan avisou que não ia dar mais dinheiro e ainda exigiu uma prestação de contas da grana que já havia enviado. De quebra, esse cara se envolveu numa crise na bolsa de valores, dificultando ainda mais a vida do Tesla. De qualquer forma, a construção começou em setembro de 1901 e acabou se tornando um dos períodos mais difíceis na vida do Tesla, que ficava implorando por dinheiro para o Morgan e nunca recebia uma resposta. Para piorar, em dezembro, outro inventor, o Marconi, anunciou para o mundo que havia feito a primeira transmissão de comunicação sem fio por rádio através do Oceano Atlântico. Tesla ficou arrasado. A construção da torre continuou e em junho de 1902 o Tesla mudou seu laboratório para o prédio abaixo da torre. No fim do ano, a construção foi finalizada e o Tesla continuava sem sucesso tentando convencer o seu investidor JP Morgan de que o seu sistema era melhor que o do Marconi. Agora vem cá, Tesla também não se ajudava muito, porque não contava para ninguém o que ele fazia naquela torre. Sempre que os jornalistas perguntavam, ele dizia apenas que estava mandando mensagens pela torre, mas que não tinha nenhum plano comercial concreto. E o problema é que os investidores estavam apostando cada vez mais no sistema do Marconi. Isso aumentou ainda mais quando alguns jornalistas começaram a dizer que aquela torre era uma farsa montada pelo Tesla. Na sua época, Tesla e suas teorias costumavam ser consideradas bizarras, ridículas, ou, em outras palavras, maluquice. I invested in you because I knew about your outstanding abilities. But after what I've seen today, I still need a radio. Mr. Morgan, sir. Aos poucos, o projeto foi minguando e em 1905 foi interrompido de vez. E o Tesla estava completamente quebrado. Nesse mesmo ano, as patentes dos motores de corrente alternada e de distribuição de eletricidade expiraram, e ele parou de receber qualquer tipo de grana por isso. Além disso, o estilo de vida do Tesla não ajudava muito na hora de fechar as contas no fim do mês. Desde 1900, ele começou a morar em hotéis, e ele não escolhia apartamentos com uma cama, uma mesinha e um banheirinho, não. Ele se mudou simplesmente para Waldorf Astoria, um dos hotéis mais luxuosos de Nova York. Claro que uma hora ele devia uma fortuna pro hotel. Então, em 1904, ele hipotecou a propriedade da torre, deixando ela como garantia de que iria pagar a conta do hotel. Em 1908, ele hipotecou a propriedade de novo para cobrir despesas. E em 1911, as instalações da torre começaram a ser abandonadas e logo tudo começou a se deteriorar pela falta de manutenção.
Nessa época, ele abriu vários escritórios para comercializar e cuidar das patentes, mas nem sempre conseguia pagar o aluguel desses lugares. E o dinheiro que ganhava das patentes registradas em países europeus acabou quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Chegaram a rolar duas coisas em 1915 que poderiam dar algum dinheiro para o Tesla, mas acabaram mesmo não dando em nada. Primeiro, ele tentou processar a empresa do Marconi. Em 1909, o Marconi ganhou o Prêmio Nobel e o Tesla ficou furioso com isso. Aí, em 1915, entrou com uma ação alegando que a transmissão por rádio do italiano só aconteceu graças a algumas de suas invenções, mas o processo não foi para frente. Marconi! I want you to know I was 3 years ahead of Marconi, that simpleton, and that Russian Popov. In 1893, I developed my first radio 5 years before them. Ainda naquele ano, rolou um boato de que o Prêmio Nobel de Física seria dividido entre o Tesla e o Thomas Edison. Mas isso acabou não acontecendo. E o que se diz é que cada um teria recusado dividir o prêmio com o outro. A Fundação Nobel disse que isso era um absurdo e uma pessoa só poderia recusar o prêmio depois de ser anunciada como vencedora. Mas existem sim boatos de picuinhas entre os dois, tipo que um não aceitaria receber o prêmio depois do outro, ou que o Edison não queria que o Tesla recebesse os $20 mil da premiação. Enfim, nada disso nunca foi confirmado, mas o fato é, Tesla nunca ganhou um Nobel. Tesla talked about atoms working like solar systems, and that light could work as a wave and a particle. Einstein got a Nobel Prize for saying light worked like a particle. So why is he removed from the history of quantum physics when he really belongs at the heart of it? O que importa aqui é que o Tesla continuou sem grana. Em 1915, perdeu a propriedade da torre para o dono do hotel, que 2 anos depois demoliu tudo. E assim, o maior sonho da vida do Tesla virou sucata e foi vendido para o ferro velho pelo valor de $1.750. E sabe o que torna tudo isso ainda mais triste? O plano do Tesla era que esse serviço da torre fosse usado de graça pelas pessoas. É claro que o Tesla precisava e queria ganhar dinheiro com suas invenções, mas sua prioridade sempre foi fazer a tecnologia beneficiar o mundo. Nenhuma companhia ou corporação tem a intenção de fornecer sua tecnologia de graça. E Tesla foi impedido de dar ao mundo energia de graça. In 1917, in the middle of the First World War, the tower which could have been the beginning of free electricity was destroyed. Agora, nos anos em que o Tesla lutou para manter o projeto da torre, ele ainda encontrava tempo para criar outras invenções. Uma delas foi demonstrada quando ele fez 50 anos, em 1906. Ele queria encontrar uma alternativa para o motor de pistão dos primeiros automóveis, então criou uma turbina que não usava pás, mas sim discos que giravam e fazia o motor funcionar. Sabe o que é mais curioso? Esse motor, que ele patenteou em 1913 e ficou conhecido como turbina Tesla, era mais eficiente que os motores usados nos automóveis da época. Mas ele nunca teve sucesso comercial e até hoje é muito pouco usado, na maior parte das vezes dentro de laboratórios para manuseio de fluidos e líquidos. Um dos sonhos do Tesla era que essa turbina fosse uma ferramenta para uso de energia geotérmica, que tem a sua origem no calor do planeta. Isso é muito importante. O Tesla estava à frente do seu tempo também no modo de ver o planeta. Ele era um ambientalista e defendia o uso de combustíveis renováveis para diminuir o consumo dos recursos naturais da Terra, algo que é muito mais discutido hoje em dia. Tesla dizia que havia uma diferença entre o progresso e a tecnologia. O progresso beneficia a humanidade. A tecnologia não necessariamente faz isso. Se uma tecnologia está poluindo o planeta, isso não é progresso. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Tesla afirmou o seguinte:
um raio elétrico com frequência enorme poderia ser usado para descobrir a localização de submarinos, porque os veículos iriam refletir esse sinal e isso poderia ser captado em uma tela. Caso você não tenha percebido, o Tesla estava falando de radares que seriam inventados somente na década de 30 na França. E ele estava assim certo, porque os primeiros radares funcionavam como ele falou, com os veículos refletindo um sinal de alta frequência. Mas se ele acertou a respeito dos radares, errou especificamente a respeito dos submarinos, porque hoje a gente sabe que ondas de alta frequência não penetram muito na água. Quando Tesla deu essa declaração dos raios que poderiam ser usados, em 1917, já estava com mais de 60 anos. E nessa fase, ele começou a ter um modo de vida ainda mais excêntrico. Continuava morando em hotéis de luxo por anos, até ficar claro que ele não ia pagar a conta. Aí, era convidado a ir embora e se mudava para outro hotel. Outro problema que o Tesla arrumava nos hotéis tinha a ver com o seu novo hobby: pombos. E não eram pombos correio com sistemas de transmissão sem fio que passavam a mensagem de um para o outro, não, nada disso. Eram pombos mesmo, que ele adorava alimentar todos os dias no parque. O problema é que ele não dava comida para os pombos só no parque, mas também na janela do seu quarto. Se você passasse na frente do hotel, era muito fácil descobrir qual era o apartamento do Tesla. Era só olhar para cima e ver qual janela tinha dezenas de pombos. Aliás, um dia, um dos pombos que pousou na janela do Tesla estava machucado. E adivinhe só, ele criou um aparelho para que a ave pudesse ficar de pé até se recuperar. O problema é que para cuidar desse pombo, o Tesla gastou $2.000 que ele não tinha. Então, o Tesla ia mudando de um hotel para o outro e cuidando de pombos, mas claro que nunca parou de pensar em novos inventos, mesmo que num ritmo menos acelerado. Uma das ideias que ele teve nessa época foi um avião capaz de decolar de forma completamente vertical. Claro que muita gente falou que aquilo era inútil e até mesmo loucura, mas hoje o exército americano tem uma aeronave bem parecida com isso. Agora, a grande importância desse avião não está nele ser usado ou não, mas sim que essa foi a última patente que o Tesla recebeu na vida. Isso rolou em 1928, mesma época em que ele fechou definitivamente o escritório que cuidava dos seus negócios. Então a gente pode dizer que aí o Tesla, que estava com 72 anos, se aposentou. Mas isso não quer dizer que ele foi esquecido, pelo contrário. Em 1931, um jornalista que virou amigo do inventor organizou uma festa para celebrar os seus 75 anos. E esse evento mostrou para o mundo a importância do nome de Nikola Tesla. Ele foi tema de uma reportagem especial que ganhou a capa da revista Time e recebeu dezenas de mensagens de cientistas e engenheiros. Entre eles estava uma carta de Albert Einstein. O Tesla era um grande crítico da teoria da relatividade formulada pelo Einstein. Aliás, em 1937, falou que tinha desenvolvido uma teoria da gravidade dinâmica que iria contrariar a teoria do Einstein de que o espaço se curvava, mas nunca mais tocou no assunto. Mas vamos voltar para a comemoração dos 75 anos do Tesla. Ele curtiu tanto a ideia que decidiu repetir o evento todos os anos, chamando jornalistas para que eles ouvissem suas histórias e experimentassem os pratos que ele mesmo cozinhava. E provavelmente o Tesla mesmo não experimentava todos esses pratos que fazia, porque no fim da vida virou vegetariano. Mas o legal dessas festas é que elas reúnem algumas das maiores lendas sobre o Tesla. Em 1932, ele disse que tinha inventado um motor que funcionava à base de raios cósmicos, que são prótons que se movem quase na velocidade da luz. No ano seguinte, falou que estava prestes a provar a existência de uma forma de energia que ia contra tudo o que o Einstein dizia. Mas uma das mais famosas rolou em 1934, quando ele disse que tinha criado uma super arma conhecida como o Raio da Morte. Nikola Tesla apresentou sua arma de feixe de partículas com o nome de Teleforce. A imprensa, no entanto, logo o apelidou de Raio da Morte de Tesla, um nome que frustrava o inventor com então 78 anos. Essa ideia é meio maluca, era uma coisa razoavelmente famosa na época, e vários cientistas, como o próprio Marconi, alegaram em algum momento ter pesquisado ou inventado algo parecido com isso, parecido com o Raio da Morte.
Tesla nunca dava muitos detalhes sobre os inventos que falava nessas festas, mas esse projeto do raio da morte foi descoberto nos anos 80. Era uma espécie de tubo que dispararia cápsulas de mercúrio carregadas com eletricidade, formando um raio que poderia ser mirado no inimigo. Ou seja, era um tipo de arma de filme B de ficção científica. Tesla claimed that his death beam would be able to destroy an attacking enemy air fleet. He said that this would also be able to stop an enemy army. Outra história que ficou bem famosa foi sobre sua máquina de terremotos. Isso, na verdade, era um aparelho que ele tinha criado ainda no século XIX, chamado oscilador mecânico, que funcionava à base de vapor e era capaz de produzir eletricidade. Em sua festa de 79 anos, Tesla disse que esse aparato era tão potente que tinha causado um pequeno terremoto em Nova York em 1898. Mas, em 2006, os caçadores de mitos colocaram isso à prova com esse aparelho e viram que o Tesla exagerou um pouco nessa conclusão. Imagine então o que os caçadores de mito não fariam com a câmera que fotografa a retina da pessoa para gravar seus pensamentos. Sim, o Tesla disse numa dessas festas que estava trabalhando nessa invenção. Meu primeiro contato com Tesla foi em um livro que dizia que ele foi o inventor do motor de indução, do sistema de energia hidroelétrica, luzes de neon fluorescentes, controle remoto, robôs, armas de feixe de partículas. Ele tinha tecnologia de telefone celular em 1901. Agora, os assuntos nessas festas não eram apenas ciência e invenções mirabolantes, porque o Tesla aproveitava para dar suas opiniões sobre vários assuntos. E algumas das mais interessantes eram sobre religião. Como vocês lembram, o Tesla cresceu numa família religiosa, mas dizia ser contra qualquer tipo de fanatismo religioso, e no final da vida passou a dizer que não se considerava uma pessoa de muita fé. Talvez seja por isso que ele dizia que, na sua opinião, o espírito humano era apenas a soma das funções do corpo da pessoa. Quando essas funções se encerravam, o mesmo acontecia com a alma. Ele também enxergava o universo como uma enorme máquina, algo que era bem a cara dele. Agora vem cá, festas, jantares, quem é que pagava por tudo isso? Bem, em 1934, o Tesla já tinha morado em vários hotéis em Nova York, então se mudou para o Hotel New Yorker. Provavelmente só ia ficar ali até os donos perceberem que ele nunca ia conseguir pagar a conta. Mas lembra da Westinghouse, a empresa que estava ao lado dele na Guerra das Correntes? Como o nome do Tesla ainda era muito associado à empresa, essa falta de grana do inventor não pegava bem para eles. Então, a partir de 1934, eles começaram a bancar a hospedagem dele no hotel e a pagar um salário mensal como consultor. Claro que ele não fazia consultoria nenhuma para os caras, mas esse foi um modo que eles encontraram de bancar o Tesla nos últimos anos de sua vida. E é triste demais ver um gênio como ele praticamente morando de favor e sem um tostão no bolso. Mas foi exatamente assim que ele viveu, com suas manias e alimentando seus pombos, até ser atropelado. Isso mesmo. Em 1937, Tesla, já com seus 81 anos de idade, foi atropelado. Ele estava atravessando a rua e um táxi o acertou em cheio. Tesla se arrebentou inteiro, quebrou várias costelas. Mas ninguém nunca soube ao certo o tamanho do estrago, porque o inventor detestava ir a médicos. Ele fez uns curativos, mas nunca se recuperou totalmente. Foi aí que, no começo de 1943, o quarto do Tesla no hotel ficou 2 dias trancado. A camareira passava pelo corredor, viu o sinal de não perturbe na porta e seguia em frente. Mas no dia 7 de janeiro, ela ficou desconfiada. Entrou no quarto e levou um susto enorme. Logo, a notícia começou a se espalhar. Nikola Tesla, um dos maiores inventores da história, havia sido achado morto em seu quarto de hotel aos 86 anos de idade. Tesla morreu sozinho, acompanhado apenas de seus pombos que ficavam na janela, e o exame decretou que a causa da morte foi uma trombose coronária, que é uma obstrução nas artérias do coração. Antes mesmo do enterro, o FBI apreendeu todos os pertences do Tesla porque, claro, eles queriam fuçar nos projetos de um cientista que tinha estudado vários tipos de energia e dizia ter inventado um raio da morte. Mandaram
tudo para um professor analisar e depois de 3 dias, esse cara alegou que nenhum projeto do Tesla representava uma ameaça nacional e que a maior parte dos trabalhos dele nos últimos anos era especulativo e filosófico e sem aplicações práticas. O nome desse professor era John G. Trump, tio de um cara que até pouco tempo atrás era presidente dos Estados Unidos. Estes documentos são incríveis. É um relatório de Trump e está assinado por John G. Trump. Ele é tio do presidente Trump. É sério? É demais. Agora, já pensou se esse John Trump resolve ficar com o raio da morte e deixa de herança para o seu sobrinho? Anos depois de sua morte, todo o material de Tesla foi enviado para um de seus sobrinhos, que foi considerado o herdeiro do inventor pela justiça. Mas existem documentos que mostram que nem todo mundo no FBI concordou com isso e existem suspeitas de que alguns projetos do Tesla nunca foram devolvidos e ainda estão guardados em algum porão da agência. Alguma coisa não tá cheirando bem. Não tem motivos para um cara de tamanha importância, com um imenso valor histórico, ser praticamente apagado da história. E o que temos sobre ele, o que sabemos que existe, está trancado e não querem nos mostrar. Uma curiosidade. Em 1943, a Suprema Corte Americana decidiu que realmente algumas patentes envolvendo a primeira transmissão de rádio não eram do Marconi. Com isso, vários inventores que fizeram descobertas que ajudaram isso a acontecer foram reconhecidos, entre eles, Tesla, que passou a ser visto oficialmente como um dos pais da comunicação sem fio. Como vimos aqui, esse reconhecimento foi merecido, mas infelizmente veio tarde demais. Meses antes disso acontecer, no dia 12 de janeiro de 1943, cerca de 2.000 pessoas acompanharam o funeral do Tesla em Nova York. Seu corpo foi cremado, mas sua história ainda guardava mais uma viagem, em 1957, quando suas cinzas foram levadas para Belgrado. Hoje, elas estão numa urna no Museu Nikola Tesla. Então, quem passar por esse museu pode ver os restos mortais de um homem que literalmente mudou a história do mundo. Nikola Tesla teve a patente de mais de 300 inventos e deixou livros e artigos científicos estudados até hoje. Mas talvez a maior contribuição do Tesla seja a sua história. Tesla foi um sujeito que precisou enfrentar muita coisa para fazer a ciência transformar a sociedade. Ele enfrentou doenças, falta de grana e de apoio, mas nunca desanimou. Ele nunca desistiu de mudar o mundo. E o Tesla é diferente de muitos outros cientistas famosos. Ele não era apenas teórico e estava sempre querendo colocar as coisas em prática. Nem todos os seus inventos deram certo. Alguns se concretizaram apenas depois do seu tempo. Mas aqueles que deram certo influenciam a nossa vida até hoje. Por isso eu quero encerrar esse vídeo voltando para aquela pequena aldeia onde nossa história começou. Pode acreditar, mas Nikola Tesla nasceu durante uma tempestade de raios muito forte. A parteira achou que isso era sinal de mau agouro e disse para a mãe que esse bebê vai ser da escuridão. Mas a mãe dele não concordou com isso e respondeu que não, ele será uma pessoa da luz. Como eu disse no começo do vídeo, basta você acender a luz do seu quarto para perceber que a mãe do Tesla estava certa. Quero que você pense um pouco o quanto Tesla está presente na nossa vida, guardando uma frase que ele disse uma vez. O presente é deles, mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei é meu. Felizmente, hoje nós sabemos que Tesla estava coberto de razão. Pessoal, esse foi o documentário Nostalgia sobre a vida de Nikola Tesla. E se você gostou desse trabalho, deixe o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá no Instagram, @FeCastanhari. E agora você também pode clicar no botão Valeu, que fica do lado aqui do compartilhar, para fazer uma contribuição aqui para o canal, caso você acredite que esse vídeo aqui do Tesla tenha valido a pena. A sua doação vai ficar visível para todo mundo aqui nos comentários e terá a minha eterna gratidão. Caso você queira doar,
doe com o coração. Comente aqui embaixo que outro cientista você gostaria de conhecer a vida aqui no Nostalgia. Mas calma, não vai embora ainda, porque você pode clicar aqui para assistir o nosso documentário sobre Albert Einstein ou sobre Stephen Hawking. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho, um beijo, fiquem bem, tchau!